você tem um problema lá, sei lá, com seu filho, com seu marido, e você conta isso para sua amiga, para sua irmã, para sua mãe. Se você contar para sua mãe, ela vai estar associada. Quando eu estou associado, eu vou escolher uma das partes. Eu vou dar razão para uma das partes. E aí um vai estar certo e o outro vai estar errado. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia. E conforme o combinado, vamos dar sequência aqui na nossa jornada do terapeuta 9K. Então, essa semana nós estamos falando sobre liderança. Estamos falando sobre as competências técnicas e emocionais do terapeuta. A liderança nos dá a condição de montarmos estratégia, né? Então nós temos que montar uma estratégia para conduzir esse tratamento, para conduzir esse processo de autoconhecimento, né? Lembrando que nesse lugar que é sustentado pelo terapeuta, é um lugar onde ele vai precisar direcionar, conduzir essa pessoa a alcançar, a atingir seu objetivo, sua meta, o seu alvo. O pessoal já está entrando por aqui. José Claudiomiro já está por aqui. Seja bem-vindo. Com certeza ele está acompanhando lá o jogo do Grêmio. Hoje é um dia de futebol, hoje termina o campeonato. E nós estamos aqui na nossa jornada. A vida segue, né? Então é importante o terapeuta dominar a comunicação, a persuasão e ter conhecimento de algumas ferramentas de liderança, né? Nós temos mostrado aqui algumas delas que eu uso no processo, no método, e dentro do curso, nessa formação desse terapeuta, nós vamos explicar elas passo a passo, né? Então, a cada momento da terapia, nós vamos explicar o que vai ser usado na primeira sessão, na segunda, na terceira, na quarta sessão e assim por diante, né? Então, no primeiro momento, a gente vai ouvir a queixa dessa família, geralmente é a família, né, que busca ajuda. A gente vai fazer uma avaliação dessa queixa, depois a gente vai ouvir a pessoa que está precisando desse profissional. Geralmente, quando a gente vai trabalhar a dependência por álcool e outras substâncias, ou a compulsão por jogo, por compras, por alimento, nós também precisamos que a família esteja incluída também nesse processo, né? Então, dentro desse método, a gente acredita que aquela família que está incluída no processo vai poder nos auxiliar, nos ajudar, né? Principalmente no primeiro princípio, no primeiro mandamento do terapeuta, né? O primeiro mandamento do terapeuta é ter acesso ao paciente, né? Sem paciente não tem terapia. E quem vai nos dar o acesso ao paciente é a família. Então é importante que a família esteja acompanhando, faça parte desse processo. Por isso que é importante fazer a avaliação dessa família. Na avaliação, a gente vai entender aí, como nesse quadro, né, que a gente está vendo aí, esse triângulo, o motivo. Qual o motivo que leva essa família, que motiva ela a buscar, né, ajuda de um terapeuta, né? E aí nós vamos conseguir enxergar a oportunidade que essa família
está vendo, está tendo, e a oportunidade que esse terapeuta tem, né? E aí, tendo motivo, tendo a oportunidade, nós vamos precisar do planejamento, né? Fazer um planejamento com começo, meio e fim, para que a gente consiga acompanhar, a medir esse tratamento e mapear o desenvolvimento desse sujeito, né? Então, no primeiro momento, a gente vai colher as informações para montar um diagnóstico e depois a gente vai, né, eu vou explicar amanhã uma outra ferramenta que explica como a gente pode fazer isso, né, de uma forma organizada. Então, primeiro a gente ouve, entende a dificuldade que esse sujeito, essa família tem já um diagnóstico, né? A gente monta um diagnóstico e a partir do diagnóstico nós vamos montar um planejamento para começar a ação, né? Então, no processo de tratamento da dependência de álcool e outras substâncias, assim como no tratamento das compulsões, nós precisamos de ter ação, de agir, fazer o sujeito avançar passo a passo. Então não pode ter uma reação passiva do sujeito. É diferente, por exemplo, de um outro processo terapêutico. Uma pessoa que está em análise com um psicanalista, ela vai relatando a sua queixa de uma forma mais passiva. Mas como a gente tem um planejamento com começo, meio e fim, nós temos que fazer o sujeito ir avançando e progredindo nessa jornada. Certo? Entrou mais uma galera por aqui, a minha amiga Ângela Menezes, que até agora há pouco nós estávamos lá na reunião. A Miralda, também seja bem-vinda. Então, quando nós entendemos que nós temos uma dificuldade, nós temos um problema a ser resolvido, nós temos que olhar para essa dificuldade, para esse problema, com um olhar de buscar uma solução. Aquela pessoa que está envolvida no problema, que está envolvida nesse drama, ela não consegue sozinha encontrar uma solução. Muitas vezes ela está ali há vários anos tentando e não consegue. Ao ponto que eu costumo usar como exemplo uma pessoa que está num pântano. Então a pessoa está lá num pântano, está toda molhada, toda encharcada, toda suja de barro, de lama. E se tem uma outra pessoa lá junto com ela, ela não percebe, porque quando ela olha para o outro está na mesma situação, na mesma forma que ela. Quem vai perceber que as duas estão molhadas e cheias de lama é quem está fora do pântano. Então, a posição do terapeuta é essa posição fora. Então, a gente tem um olhar diferente, a gente consegue enxergar algumas soluções. E se você tiver um método, uma técnica com começo, meio e fim, vai ser muito mais fácil você direcionar a pessoa. Você está tentando sair por esse lugar, você quer sair do pântano, mas você está tentando por ali e não está conseguindo, porque está muito liso, tá? Experimenta lá do outro lado. Ou o terapeuta joga uma corda, amarra uma corda lá numa árvore e joga a corda para ela. Mas vai depender da ação dela, de pegar a corda e sair do pântano. O terapeuta, para poder ajudar, ele não pode entrar lá no pântano. Então, a sensação que a pessoa, quando está em crise,
ela se vê nesse lugar, como se estivesse numa areia movediça. Quanto mais ela se movimenta, mais ela afunda. Porque ela está tentando por si só, sem ajuda de alguém que está de fora do processo. Então, quando a gente busca um profissional, um terapeuta, ele vai trazer essa condição, se ele tiver essa habilidade, esse conhecimento. Então, tem aquele terapeuta iniciante, inexperiente, ele acaba se misturando ali com o drama. Acaba chorando ali aquela dor, daí ele perde a condição de ajudar. Então, nessa técnica da PNL, nós aprendemos o pressuposto de que mapa não é território, cada um tem o seu mapa, a sua visão de mundo. E nós temos um outro pressuposto da PNL, que a gente conhece como associação e diz, com S ou com Z? Desassociação. Vamos imaginar aqui. Você tá ligado que eu sou meio dislexo, né? Eu tenho dificuldade para escrever quando é com 2 S, com cedilha, eu fico todo... Mas eu tenho uma professora de português aqui do meu lado que me auxilia, né, nesse quesito. Se você não sabe, é importante você conhecer alguém que saiba. É assim que se resolve o problema. Eu não tenho todas as soluções, eu não sou infalível, entende? Mas se eu não sei, se eu não domino, eu tenho que buscar alguém que tenha esse conhecimento que me falta, né? Ainda. Então, quando... Aqui vamos... Então, é associação e desassociação. Ou seja, é um processo que, se você está associado, então digamos que seja o seu filho que esteja com dificuldades, ou seja pelo uso de álcool e outras substâncias, ou seja por conta de alguma compulsão, que ele está tendo prejuízo, está correndo um risco de morte. Se ele está usando substâncias, ele está devendo para o traficante, digamos. Ou se ele tem uma compulsão, ele está devendo dinheiro para o agiota. Para você entender que a compulsão leva a uma perda, a dívida. Sempre vai vir junto com o sintoma a questão financeira, do dinheiro, vai trazer prejuízo. Porque é a compulsão pelo consumo de algo. Sempre vai consumir algo. Então o dinheiro vai sempre estar presente. A questão financeira está posta. Então, se eu tiver ali junto, é o meu filho, é o meu irmão, eu vou estar associado àquilo. Eu vou estar dentro do pântano. Então, quando eu consigo ver de uma outra forma, com um outro ângulo, quando eu estiver desassociado. Então, digamos que eu esteja nessa posição e eu vou ajudar a pessoa, essa pessoa está no negativo, e eu estou na mesma posição e eu vou tentar ajudar essa pessoa. Se eu estiver no mesmo nível, eu vou ter dificuldade, porque eu vou estar parecido, associado. Quando que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Quando eu tiver um nível acima. Então daqui
eu consigo ajudá-lo. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, imagina que eu estou aqui na posição de terapeuta, na minha cadeira de terapeuta, e eu tenho que sustentar esse lugar, certo? Eu sou um terapeuta experiente, eu faço isso há 20 anos. E aí você está na minha frente, falando do seu drama. E eu estou ali atento, ouvindo você, nessa posição de não saber e de não julgamento. Então eu estou ali associado. Eu estou sentindo aquilo que você está sentindo, eu estou observando o que você está falando, eu estou olhando pelo seu mapa, eu estou tentando ver o seu ponto de vista, eu estou associado a você. Só que a experiência que eu tenho, eu estou ali com você, mas o meu cérebro, a minha análise vai ser daqui desse outro lugar, desassociado. É como se eu estivesse aqui com você e um outro Carlos estivesse ali olhando essa relação. Esse tem que ser o meu olhar. E eu só vou ter condições de ajudar esse sujeito quando eu estiver desassociado. Eu tenho que viver a cena aqui com você como protagonista e ao mesmo tempo ser o diretor dessa cena. Daí eu paro a cena e analiso. É isso que é o trabalho do terapeuta. É fazer uma análise daquela cena que está sendo desenvolvida ali ao vivo, a cores. Porque quando o sujeito está relatando da sua dor, do seu sentimento, do seu sofrimento, da sua angústia, tem toda essa carga de sentimentos, tem aquilo que é dito e aquilo que não é dito. Tem o dizer e o dito misturado, tudo junto. E como que eu vou fazer essa análise? Só se eu tiver nessa outra condição acima para fazer uma análise daquilo que está acontecendo ali no momento. Então, quando eu vou pontuar, quando eu vou analisar aquilo que o sujeito diz e aquilo que ele não diz, eu tenho que analisar desse lugar desassociado. Ou dissociado. Dissociado, isso. Vamos corrigir aqui. Com 2 S. Dissociado. Tem que tirar esse A. Tem que tirar o A aqui. Aí vai ficar assim. Então, associado e dissociado. Associação, desassociação. Então, para mim poder fazer uma análise, por isso que no senso comum a gente tenta fazer isso, né? Você tem um problema lá, sei lá, com seu filho, com seu marido, e você conta isso para sua amiga, para sua irmã, para sua mãe. Se você contar para sua mãe, ela vai estar associada. Quando eu estou associado, eu vou escolher uma das partes. Eu vou dar razão para uma das partes. E aí um vai estar certo e o outro vai estar errado. Quando eu estou dissociado, eu não escolho as partes. Eu olho para a situação e faço uma análise, sem julgamento. Sem procurar o certo e o errado. Eu analiso aquilo que foi posto ali. É esse lugar que eu tenho que sustentar como terapeuta. Esse lugar de não saber e de não julgamento. Por isso que eu não posso estar associado. Por isso que não pode ter componente meu. Por isso que uma
das questões fundamentais para você ser um bom terapeuta é ter passado pelo processo terapêutico, é ter resolvido as suas questões, porque você não pode, as suas questões não podem estar associadas ao do seu paciente, do sujeito, senão a sua análise vai ser corrompida por aquele sentimento, aquela lembrança, aquela dor que você ainda não curou. Porque o outro vai mexer com isso. Então, sei lá, de repente o sujeito ele está lá falando da perda, que ele perdeu a mãe dele no momento importante da vida dele. Foi uma perda significativa que ele ainda não deu conta de elaborar essa perda, esse luto. E ele está falando para o Carlos. Eu faz 1 ano que eu perdi a minha mãe. Então, se eu não trabalho essa perda na minha terapia, na minha análise, imagina. E quando isso aconteceu, que eu perdi a minha mãe, eu tinha uma paciente que estava ali, a mãe dela também. A minha mãe faleceu acometida por um câncer. Ela lutou contra essa doença durante 6 anos. Então passou por todo aquele processo de quimioterapia e eu estava vivendo essa dificuldade. Porque eu sou um ser humano. Eu também tenho mãe e também tenho perdas. E a minha paciente estava vivendo isso. E nós estávamos tratando disso meio que juntos. Agora, se eu não tenho esse cuidado de estar em tratamento, se eu sou um terapeuta, eu tenho obrigação ética e moral de estar fazendo terapia. Como que eu vou oferecer um serviço de terapia para uma pessoa se eu não faço, não acredito? Fala pro tio. Entende? E sabe quantos terapeutas que fazem isso? Um monte. Porque não sabem. Nessa formação que eu estou oferecendo aqui, que nós vamos abrir o curso em janeiro, vai fazer parte a terapia, vai fazer parte a supervisão e vai fazer parte o estudo do método da técnica. Porque qual que é o nosso foco? O resultado. O foco está no resultado. Se você não tiver resultado, você não vai conseguir sustentar esse lugar, se sustentar desse lugar. Você quer viver de terapia. Então, você tem que introjetar o terapeuta em você. Porque não basta você estudar lá um método e uma técnica se você não teve a transformação que você quer dar para o outro. Então, estar no processo terapêutico é condição sine qua non para você ser um terapeuta. É um pré-requisito. É uma condição fundamental. É uma condição sine qua non, é uma palavra complicada, mas quer dizer isso, que é fundamental. Sem ela, fica difícil de acontecer. É uma condição primordial, a mais importante. E nós temos que entender isso, Porque eu não quero fazer um curso como já tem por aí. Nós da saúde mental extrema, além de formar, de capacitar, de certificar esse terapeuta, nós vamos dar para ele o respaldo, a segurança que ele precisa. Você vai ser um terapeuta certificado pela saúde mental extrema. Além
disso, você vai ter todo o suporte que a clínica, que a saúde mental extrema vai dar para você. Então, dentro da nossa clínica, nós temos um psicólogo, que sou eu. Nós temos um psiquiatra especialista. Nós temos um educador físico, um profissional de educação física, e nós temos um nutricionista. Então são 4 profissionais que são fundamentais para um bom tratamento das compulsões. Ou seja, pelo uso ou abuso de substâncias, ou seja, compulsão por jogo, por alimento, por compras, por internet. Psicólogo, psiquiatra, nutricionista e um educador físico. Corpo, mente e espírito. Por que o nutricionista, Carlos? Por quê? Faz 20 anos que eu faço isso. Então, se você vai num grupo de auto e mutuajuda, como eu vou todo dia, eu acabei de vir de um, né? Acabei de vir de um. E eu olho assim no grupo, eu vejo pessoas acima do peso. Quantas pessoas, Carlos? 70% das pessoas estão acima do peso. Por que que elas estão acima do peso, Carlos? Lembra da compulsão? Quando você está nervosa, você come mais ou menos? Quando você está sob tensão, você tem mais ou menos controle? Percebe? E nós temos que cuidar do paciente e da família do paciente. E nós temos que cuidar de uma forma adequada. E daí você vai estar lá em tratamento, você vai direcionar para esse profissional que você confia, que você está certificado que ele vai fazer o trabalho, porque ele já conhece. Então, o educador físico conhece da dependência química, das compulsões, o nutricionista conhece, também vai passar por esse mesmo curso. Então, a equipe toda, uma equipe multidisciplinar, vai cuidar de você. Então, quando você estiver lá fazendo o trabalho de terapeuta, tem toda essa galera aí atrás de você, te dando um respaldo, que você pode perguntar, questionar. Eu vou estar lá com você toda semana, te dando a supervisão, tirando a sua dúvida, direcionando você. Ó, experimenta agora fazer isso. Agora faz isso. Eu vou estar lá segurando na sua mão no primeiro momento. Nessa primeira turma. Então eu não vou ter mais de 20 alunos. No máximo 20 alunos. Isso já está definido. Por quê? Porque eu quero fazer esse trabalho junto. Certo? Então, além do conhecimento, você pode ser iniciante. Eu vou te ensinar esse método, essa técnica que eu estou demonstrando aqui. Se você já tem um método e uma técnica, vai acrescentar para você. Porque eu vou ensinar segredos fundamentais. Eu vou te dar uma visão empreendedora, se você já é profissional, onde você vai aumentar, triplicar o seu faturamento. E hoje eu estava pensando num desafio para essas pessoas. O desafio que eu vou fazer, para você ver como eu confio naquilo que eu vou entregar para você. Porque dentro desse curso de treinamento vão ter desafios.
Se você fizer todos os desafios e você, dentro de 10 meses, não conseguir faturar o que um psicólogo fatura, o salário do psicólogo é R$ 3.500 por mês. Se você não conseguir esse faturamento, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Todo. Mas isso eu vou falar lá dentro do curso. Porque eu já testei. Funciona. Para essas pessoas que têm um motivo, estão vendo disso uma oportunidade. Por isso que tem que ser ativo. Ativo. Tem que ter ação, tem que ter desafio. Tem que querer, tem que buscar. E daí você vai conseguir. Da mesma forma que eu consegui. Então, quando eu estava na faculdade fazendo curso, os meus amigos de classe, o sonho que eles tinham era terminar o curso, pegar o CRP, fazer um concurso público para trabalhar num posto de saúde, num CAPS, num hospital, para ganhar o salário que um psicólogo ganha. Né? O salário base de um psicólogo é R$ 3.500. De R$ 3.000 a R$ 5.000. Eu, no terceiro mês, eu já tinha um salário de R$ 5.000. Eu, Carlos. Com a experiência com o método que eu tenho. Né? Depois que eu conheci essas ferramentas, eu tripliquei o meu ganho. Com R$ 5.000 eu já tinha um salário compatível com uma pessoa que estava trabalhando há 5 anos, há 10 anos. E é esse caminho, o ganho que você vai ganhar fazendo esse curso é esse. Por isso que independe se você está iniciando, você vai aprender a forma correta, vai ganhar tempo. Se você já iniciou, você vai também ganhar tempo. Porque eu vou te ensinar o método que eu usei, o caminho que eu fiz para ter o resultado que eu tenho. E esse método já foi testado e aprovado. Só que eu nunca fiz isso dessa forma virtual. Curso 100% online. Né? E para mim ter essa segurança, eu fiz o meu caminho. Eu estou aqui diariamente desde janeiro do ano, do começo do ano. Então eu levei 1 ano, vou fazer, a minha jornada levou 1 ano para mim ter essa condição que eu estou tendo hoje aqui, de passar isso para você. Então, se você for ver as primeiras lives lá, você entra aí na página e você vai ver. É bem diferente a forma de comunicação. Eu estava aqui meio travado, meio preocupado com algumas coisas. A comunicação era mais lenta, devagar. Daí a gente vai pegando o time, o jeito. Como que aprende a fazer, Carlos? Fazendo. O nosso cérebro, ele aprende por repetição, imersão e modelagem. Então, repetir. Tá imerso aqui todo dia no mesmo horário. E modelagem. Você tem que ter um modelo. Alguém. Então, no início, na minha mente aqui, na minha mente doentia, eu imaginava assim, bom, eu tô como se eu estivesse apresentando um programa de televisão.
Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Curti, estamos aqui, papapá e tal. Estou tentando, fazendo um esforço, como se eu tivesse na minha cabeça num programa. Porque é o sentimento que eu tenho ainda. Então, quando eu ligo o computador aqui, que aparece a luzinha vermelha que está gravando, eu sempre inicio do mesmo jeito mesmo. Porque daí o meu cérebro já acostumou. No início era difícil. Eu suava, ficava nervoso e tal. E daí a repetição foi modelando. Né? Hoje eu tenho a minha forma. Tenho um modelo que eu sigo. Que é o mesmo modelo que eu uso lá dentro do curso. Então você vai entrar lá na plataforma, vai entrar na aula, eu vou estar lá. Usando essa camisa. Às vezes eu gravei lá no consultório, estou de jaleco. Mas a forma de comunicação é a mesma. Então o nosso cérebro aprende por repetição, imersão e modelagem. E como a gente busca informação na memória, o nosso cérebro tem uma tendência de lembrar tudo aquilo que tem uma sequência. Vou escrever aqui. Uma sequência lógica. Certo? Agora eu vou precisar que você responda para mim aí. Vou fazer aqui, ó. Desenho e você vai responder. Pode responder, não tem certo e errado, certo? Então aqui nós temos 4 quadradinhos. Esse aqui é o número 1. Certo? Eu fiz esse exercício hoje lá na clínica. Então qual que é o número que tem aqui? Responde aí. Qual que é o número que tem aqui? Qual que é o número que tem aqui? Qual que é o número que tem aqui? Então esse é o número 1, esse é o número, esse é o número, esse é o número. É isso. Esse é o exercício para você ver como o seu cérebro funciona. Então aqui nós temos o número 1. Aqui nós temos o número, você pensou o número 2. Não, não tem número nenhum. Então esse é o número 1, esse é o número 2. Daí esse aqui é o número 3, mas é o 2. Então 1, 2, 3 e aqui seria o... É assim que a gente aprende. É assim que a gente decorou A, B, C, D, E, F, G, H, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. É uma sequência lógica. Primeiro passo, segundo passo, terceiro, primeiro mandamento, segundo mandamento. Você decora eles, depois você pergunta lá no meio, o quinto, daí você lembra do quarto e do sexto, o quinto está no meio. Nós tínhamos uma sequência de relacionamento. Então primeiro você conhecia a pessoa, daí você namorava a pessoa, ficava noivo da pessoa, casava com a pessoa, tinha filho com a pessoa. Hoje você tem filho com a pessoa, não conhece a pessoa e separa da pessoa. Não tem uma sequência lógica, dá problema. Dá problema. Então primeiro você trabalha, daí você recebe, daí depois você gasta aquilo que tem. Mas o que não tem uma sequência. Primeiro a gente gasta, depois a gente vê se dá para pagar ou não. Tem um passo a passo. Para dar certo e para dar errado. Tem pessoas que fazem um errado bem feito. Capricham no errado. Tem pessoas que erram assim no detalhe, como ninguém. Tem pessoas que têm paciência para fazer errado.
Dá para mudar isso, sabia? Desde que você tenha clareza, entenda e aceite. Então isso tudo, esses métodos, essa técnica, são comprovados cientificamente. Não é o Carlos que está inventando, não. Tem comprovação. E dentro do curso, eu vou provar, vou aplicar em você, primeiro, para você sentir a transformação, a mudança, para você acreditar e ter confiança de aplicar no outro. Percebe? Então esse é o método. E aí nós vamos ajustando através da repetição. E daí você está lá imerso no curso, você vai aprender. E daí você vai modelar. Você vai pegar o meu modelo, o meu jeito de fazer. Enquanto você não tem o seu, não tem problema de você ocupar o meu. Depois você faz o seu jeito de fazer. Eu não quero que você faça igual. Eu quero que no início você teste da mesma forma que eu aplico e depois você vai fazer o seu jeito. Como que a gente vai saber se dá certo ou errado? Pelo resultado. Eu sei fazer isso. Já fiz isso muitas vezes. Já treinei várias equipes, já fui líder, já fui gerente, já fui... Sei como faz, sei como funciona o sujeito. Com pressão, sem pressão, com dor, sem dor, com angústia, sem angústia. Por isso que eu posso ajudar. Estou me colocando aqui à disposição para você que duvida, que é cético, testar. Sempre com foco lá no resultado. Certo? Então amanhã tem uma outra ferramenta nova. E amanhã a gente encerra a semana da liderança. Então a gente se encontra aqui amanhã no mesmo horário, às 22 horas, para nós dar continuidade aí na nossa jornada. Se está fazendo sentido para você, se está gostando, compartilha com seus amigos. Aperta lá o sininho lá na página, para toda vez que a gente entrar aqui ao vivo ou a gente postar um vídeo, você ser um dos primeiros a saber. Então a diferença hoje não é o mais grande, o maior que vai pegar o mais pequeno, é o mais rápido. Quanto mais rápido você tiver a informação, quanto mais rápido aplicar, mais rápido você vai ter o resultado. E não dá para perder tempo. Tempo é o nosso bem mais precioso. Certo? Então um forte abraço, até amanhã e se cuidem.